sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Olá, a minha convidada super especial de hoje é a Débora Bissaber, que é vice-presidente de RH do Quinto Andar. Bem-vinda, Débora. Obrigada, Silvia. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente está super feliz também com esse papo. E eu já vou começar com uma pergunta bem objetiva, bem no estilo RemotaCast. Você foi responsável por implementar o trabalho flexível no Nubank e agora você cuida do modelo de trabalho no Quinto Andar. O que mais te marcou nesse processo? Nossa, acho que foi quando a gente lançou o modelo no Nubank, assim, foi bem numa época que as Big Techs estavam fazendo um recall, né, estavam fazendo a chamada de volta, assim, das pessoas para o escritório, e o que a gente percebia é que estava todo mundo falhando. E aí eu lembro que a gente tem um ritual lá, né, que acontece quinzenalmente, e aí eu fui nesse ritual para apresentar e, assim, foi show de horrores. O chat, eu lembro das mensagens no chat, foi horroroso. Mas eu acho que naquele momento a gente já sabia um pouco que seria difícil, mas por um aspecto foi muito bom, porque a gente viu que mesmo o modelo que a gente estava apresentando precisava sofrer alterações, né? Então foi meio no forceps, assim, que a gente percebeu que não ia colar, não ia dar certo. E aí, a partir disso, a gente falou, putz, aí eu fiz um trabalho de segmentação, né, dos clientes internos, entender quais eram as diferentes perspectivas, o que mais estava pegando, dentro do que a gente tinha apresentado, o que tinha gerado maior ruído, e com isso acho que a gente conseguiu otimizar o modelo e, sobretudo, entender que a gente precisava monitorar muito bem o modelo depois que a gente implementasse. Então, foi lição aprendida, mas foi punk. E aí depois, eu lembro quando a gente fez a primeira ida para o escritório, foi bem nessa época, assim, de julho. Cara, foi muita gente para o escritório e aí muita gente pegou Covid. Quando foi isso? 2023? 2022. 2022, uau! E aí foi uma loucura, muita gente Covid, gente, cara, tudo bem, já tinha, né, a vacina, então as pessoas não ficavam tão mal. Mas ainda assim a gente falou, putz, então vamos ter que usar máscara, vamos ter que exigir vacinação. Então foi uma época de muitas acomodações, é aquilo que eu te falei, né, quando eu te conheci, eu falei, ai, queria muito que você tivesse existido na minha vida alguns anos atrás, porque ninguém sabia como fazer, ninguém tinha muita resposta, não existia ninguém que fosse especialista sobre o tema, né? Então que bom que nós evoluímos e que a gente siga evoluindo aí, tendo pessoas cada vez com mais expertise como você. Obrigada, legal. Como eu te disse aquele dia também, eu queria já ter o conhecimento que eu tenho hoje em 2022, mas acho que faz parte do aprendizado de todos, do mercado, né? A gente está entendendo o que é trabalhar de forma flexível. Sim. Mas e no Quinto Andar? Como é que foi essa definição? Quando que foi a sua mudança para o Quinto Andar? E quando você chegou, o que você encontrou em termos de modelo de trabalho? Quais foram as definições e por quê? Eu vim para o Quinto Andar em agosto de 2024, então daqui a pouquinho eu completo um ano de Quinto Andar. E quando eu cheguei, já tinha um modelo. Qual que é a principal característica do modelo do Quinto Andar, né? Ele é um modelo descentralizado. Então, cada time, dos grandes times, né? Então, se a gente for pensar diretoria, então cada diretoria tem um modelo de trabalho. Então, diretoria de legal, diretoria de operações, diretoria de people. Cada diretoria desenha o que faz mais sentido para você. Então, desde que eu cheguei, não fiz nenhuma mudança mais drástica.
uma pequena mudança que a gente fez, mas que ela talvez seja pequena em números, mas acho que de impacto ela tem sido muito positiva. Quando eu cheguei, existia uma ida ao escritório, a única ida ao escritório que era cross-funcional era da alta liderança, e eram cerca de 80 pessoas, as pessoas mais seniors do quinto andar. E aí eu entendi como funcionava e sugeri que a gente fizesse uma ida ampliando um pouco mais isso, para checar como seria. E junto com isso a gente iria utilizar esse momento para desenvolver essa liderança. Então, qual a principal justificativa da gente ampliar? Quem estava indo era que as pessoas que fossem teriam uma sessão de treinamento, que a gente chamou de Leadership Academy. Até aquele momento ia ser uma sessão, a gente ia fazer, né, a gente estava precisando desenvolver a liderança sênior em como e quem nós estávamos contratando. Então, o mote do evento era muito focado para isso, e a gente também estava lançando os nossos Leadership Principles. E aí, a surpresa, a gente aumentou de 80 pessoas para 250 pessoas, né, que a gente ampliou os níveis que iam. E a surpresa é que foi extremamente positivo, superou as expectativas de todo mundo, do CEO, de todo o C-Level, todas as pessoas participaram. E a partir dali a gente definiu que valeria a empresa fazer um investimento maior para trazer essas pessoas toda vez que a gente fosse para o escritório, então a cada trimestre, e fazer É um Leadership a próxima Academy. pergunta, né? Porque eu acho que o efeito, sem entrar no mérito do que é melhor ou pior, o efeito de ir para esse tipo de atividade e encontro, e quase também ali no aprendizado, uma confraternização, conexão com os colegas, eu acho que isso também perde força dependendo da frequência, né? E a cada 3 meses, me parece que dá para manter essa chama acesa, né, nas pessoas. Eu acho que muita coisa faz perder a força, né? Acho que frequência, como você utiliza aquele tempo no escritório, as pessoas que estão indo, né? Qual o propósito? Porque às vezes eu, por exemplo, quero levar o time de people mais vezes ao escritório. Eu tenho sentido falta da gente estar mais vezes juntos. A equipe de people, quando eu entrei no quinto andar, se encontrava uma vez ao ano. E agora eu estou tentando que a gente se encontre 3 vezes ao ano, porque eu acho uma vez muito pouco. Isso quer dizer também que a gente vai ter um investimento de tempo e um investimento de budget, que é para levar essas pessoas para o escritório, para organizar também o que a gente vai fazer estando lá. Mas o fato é que se as pessoas vão para o escritório e têm uma experiência ruim, seja por uma programação que é fraca, seja porque a liderança não foi, seja porque, né, a liderança foi e ficou cobrando que a pessoa estivesse com o mesmo rendimento ou a mesma forma de trabalhar que ela tinha num trabalho remoto, enfim, todas essas são variáveis que eu acho que impactam muito a experiência e fazem com que a próxima ida possa ser mais fácil ou mais difícil. A gente tem tido um nível de participação, de presença dessa alta liderança altíssimo, está batendo 98%, assim, só se a pessoa tiver alguma questão pessoal, né, ou de saúde, que ela não vai, mas por quê? Porque a gente investe muito em como que a gente vai utilizar o tempo daquelas pessoas que vão para o escritório. Perfeito. E vocês fazem esse encontro no escritório mesmo do quinto andar? No escritório, isso. E hoje vocês, como é que está a capacidade do escritório, né? De lá para cá, Esse é um problema atual, porque a gente aumentou, a gente está no limite. A gente tem contratado, né, cada vez mais pessoas sêniores, a gente está aí em crescimento, e aí começa a ter esse limite do escritório que não está comportando mais a gente. Então, eu falo que é um problema bom que a gente está enfrentando, de ter que expandir o escritório. e aí só para eu entender, vocês não estão comportando esse encontro, mas se fossem todas as pessoas do quinto andar trabalhando ao mesmo tempo, qual é o tamanho da população do quinto andar? Hoje, o Guinandá está com cerca de 3.700 pessoas. Tá. A gente Uau. tem um escritório com 400 posições. Entendi. Mas o que Realmente para o encontro da liderança. Exato. Para o encontro da liderança, a gente faz, como eu te falei, né, a gente faz o Leadership Academy, que é um dia inteiro de desenvolvimento técnico em algum aspecto que a gente considera relevante para o business naquele momento. A gente precisa de uma plenária. Então, eu preciso não que as pessoas estejam nas suas estações de trabalho. Eu preciso que as pessoas estejam juntas, trocando e tendo mesa de trabalho para elas, né, discutirem os temas que a gente está levando. Então, eu preciso de uma plenária relevante aí que comporte essa turma. A gente costuma dizer aqui na remota que as idas para o presencial são muito potencializadas quando elas visam atividades que a gente chama de convergência, que é justamente o que vocês fazem. Então, são pessoas interagindo, conversando, existe alternância de interlocutores, né? Não é só uma pessoa falando para um público que poderia ser feito virtualmente
de qualquer forma. Então, eu acho que essas são as idas para o escritório realmente propositivas, que fazem sentido e que mantêm não só a motivação, mas que fazem com que a pessoa volte para aquele todo o período que vai ficar sem se encontrar e fale, tudo bem, agora eu vou produzir o quanto eu posso, porque eu já estou energizada aqui com E esse além dessa sessão, né, do Leadership Academy, que é um dia só, a gente também sempre tenta desenhar junto com o C-Level, então eu junto com os meus pares, pergunto para eles, como vocês vão utilizar esse tempo? Então, essa intencionalidade eu acho muito importante, assim, tipo, quais são as reuniões que vocês querem aproveitar, que a gente está com os times cross-funcionais, quais são as discussões que a gente quer ter. Então, para além desse um dia de imersão, os outros dias a gente dedica, tem um dia que é de encontro funcional, né? Então, eu, por exemplo, vou estar com um time de people, né? O time de operações vai estar todo unido, o time de engenharia vai estar todo unido. Os outros dias são dias de reuniões multifuncionais, mas que a gente pré-determina os temas que a gente acha importante que sejam discutidos. Tudo isso, eu estou falando de investimento grande, de planejamento, né? Então, eu brinco que tudo tem um trade-off. Então, que bom, as experiências têm sido muito positivas, mas hoje eu já me pergunto, será que tem como a gente achar o meio do caminho que a gente não precisa dedicar tanto tempo planejando como vai ser essa semana e as pessoas que vão, né, se apropriem mais dessa semana? Então, também a gente está nesse processo de discutir isso. Tá, perfeito. E pelo que você está me dizendo, são encontros de trabalho que, claro, também acabam gerando um subproduto também é a conexão. Mas vocês já realizaram algum retiro off-site, alguma atividade que seja 100% visando a integração das pessoas? Sim, os offsites geralmente são organizados mais por esses ou times multifuncionais que trabalham numa iniciativa, né, é o que a gente chama de squad, que é esse nome aí que as empresas tech gostam, né, de usar, que vem da metodologia Agile, ou também por time. Então, eu já fui, né, para um hotel com o meu time, e a gente ficou lá 2 dias, imersão, porque eu tinha acabado de chegar. Então, eu queria conhecer as pessoas, eu queria me aproximar das pessoas, eu achava que era importante fazer esse investimento. Então, de tempos em tempos acontece, sim, que a gente chama de off-site, que é isso, né? Putz, a gente vai fazer o encontro, mas vai ser muito mais imersivo do que uma reunião de trabalho que a gente está ali no próprio escritório mesmo, quando ela tenha um foco mais em desenvolvimento profissional. Essa é uma mensagem muito importante para as empresas que eventualmente não realizam off-site porque pensam, poxa, mas não temos recurso, é muita gente, ou como é que vai fazer? Os off-sites não precisam mobilizar e paralisar a empresa toda, né? Eles podem ser ali organizados a partir de uma área, de um departamento, de uma vertical, de uma diretoria, que aquela experiência já será transformadora para aquela quantidade de pessoas, né? Um ótimo exemplo. Eu acho que quando a gente sai, o ambiente do escritório tem muita coisa boa, né? Mas é interessante, eu sou psicóloga de formação, eu acho muito interessante observar como que os comportamentos, tudo muda quando às vezes você muda pequenas variáveis. Então, quando você muda de lugar. Teve um offsite que eu fiz aqui em casa, porque a gente fez um que a gente viajou, foi para um hotel, então a gente investiu. Eu falei, ó, vamos usar o budget para esse. O próximo a gente vai ter que fazer low cost, assim, de custo baixo mesmo. E aí eu falei, vamos fazer lá em casa. Minha casa, por coincidência, fica muito próximo do escritório do quinto andar, então tem essa facilidade. E a gente fez um café da manhã, e aí, né, foi um brunch que seguiu, assim, com várias discussões corporativas. Eu tirei aqui do fundo, mas eu tenho um flip chart em casa, então a gente foi rabiscando, discutindo estratégia. Então, não é porque você não está num ambiente também mais formal que você não pode ter discussões estratégicas, táticas, discussões de business, mas eu acho que você pode deixar o ambiente um pouco mais leve, dependendo de como você conduz e onde você está, né? Que são essas variáveis que a gente pode também trabalhar. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você
um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remoto. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. O que você sente que mudou no trabalho híbrido, no aprendizado organizacional, em como as pessoas estão lidando com isso desde que você trabalhava no Nubank para agora? Porque são duas empresas que eu vejo que têm modelos que nós chamamos assim bem flexíveis, né? Para saber um escritório e ser um modelo híbrido, não depende, são modelos que não dependem do escritório para existir. As decisões não dependem do escritório, o dia a dia não depende do escritório. Então, me parece que são muito similares, e aí, claro, me corrija se eu estiver errada. E o que você viu, o que mudou de lá para cá? Eu acho que comparando, né, acho que no Nubank você tem um pouco mais de governança no modelo, que eu às vezes sinto falta, que é, às vezes eu fico assim, peraí, qual time que está no escritório, o que eles estão fazendo? Então eu sinto um pouco de falta dessa governança. O que eu acho que mudou de lá para cá, eu acho que a gente está, assim, no momento que existe uma tendência grande de volta para o escritório, né, a gente vê aí um volume grande de empresas nesse sentido, e eu acho que não tem que ser tabu, eu acho que essa tem que ser um assunto que as empresas conversam, porque o modelo de trabalho, eu acho que ele depende muito da cultura da empresa e do momento da empresa, né. Então, se uma empresa, porventura, né, começou a, às vezes, o resultado não vir como esperado, dependendo do momento, então fez uma grande aquisição, ou enfim, tem várias situações que eu acho que vale a pena a empresa parar e falar: "Espera, será que o nosso modelo está fazendo sentido para esse momento que a gente está?". Assim como a cultura, eu acredito muito que a cultura de nenhuma empresa é algo fixo, né. Como todo sistema, ela vai se atualizando, ou deveria ir se atualizando. Cada pessoa que chega traz um pouco de si e vai, adicionando aquela cultura. Então isso faz também com que o modelo de trabalho responda a isso também, né. Então, o que eu mais vi mudando, voltando aí à sua pergunta, realmente tem essa tendência, então eu acho que é algo que, quando a gente voltou, da pandemia, foi, né, vamos para o híbrido, acho que a maioria das empresas foi para o híbrido, porque para não fazer também algo eh, tão robusto como foi quando a gente foi para casa, e agora é uma tendência, isso mudou. E uma outra coisa que eu fico muito feliz, de perceber que mudou, quando teve, né, toda essa conversa de modelo de trabalho, surgiu da pandemia, né. Todo mundo sabe, a maioria das pessoas de nós, né, passou por isso e tal. E a gente não teve muita opção, então basicamente o que aconteceu foi, todo mundo trabalhava de escritório, foi trabalhar de algum outro lugar que não fosse escritório. Mas uma vez que você manteve essa flexibilidade ou adicionou essa flexibilidade ao seu modelo de trabalho, fica mais fácil para você contratar talentos que fogem desse nosso polo sudeste, né. E aí a gente está falando tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então isso é algo que eu vejo com muita alegria, assim, que eu percebi que mudou. Eu acho que a força de trabalho hoje, ela consegue ser mais heterogênea. Uma das alavancas é isso, você não precisa morar entre São Paulo, Belo Horizonte e Rio para estar trabalhando numa empresa, que seja uma empresa tech ou uma empresa grande porte no headquarters. É. E isso também amplia muito a diversidade, né? Porque a partir do momento que as pessoas moram em lugares diferentes, foram criadas com culturas diferentes, isso amplia muito a pluralidade, né? São muitos pontos de vista. Então, isso é fantástico para todos os talentos que conseguem acessar empresas que não conseguiriam. Então, eu costumo dizer que no Sudeste, as pessoas me perguntam: poxa, como é que a gente faz com os jovens, a nova geração? Os jovens hoje em dia estão muito difíceis. Primeiro que não dá para a gente generalizar, né? Mas contrate um jovem que vive no Norte, no Nordeste, ou mesmo em outros estados no Centro-Oeste, Sul, que não teria nunca acesso à sua empresa se fosse presencial,
E você verá o poder da motivação desses profissionais, porque a gente tem talentos extraordinários no Brasil inteiro que hoje já têm acesso por meio do trabalho remoto, mas que por muito tempo não tiveram. Então, acho que tem esse ganho para os profissionais e existe um ganho tremendo para as empresas também, por essa perspectiva de diversidade e pluralidade. Mas aí, voltando um pouco no que você comentou, do modelo que não tem tanta governança, ou quer dizer, é a forma do governo, né, do modelo, vocês têm um modelo flexível, realmente flexível. Como é que foi a decisão do quinto andar? Apesar de que você ainda não estava aí, mas você sabe um pouco como foi a decisão na empresa? Sim, o lugar da decisão foi eu acho um lugar muito potente, que é de cada time entender suas necessidades e entender o formato que precisava para operar no seu melhor, né. Então, a partir daí foi definido. Então, por exemplo, nosso time de operações vai uma vez por mês para o escritório. Nosso time de tech, de engenharia, de produto, é 100% remoto. Então tem as grandes variações, e às vezes dentro dessas grandes diretorias também vai ter alguma variação interna. E além disso, a gente sempre reforça, né, que se algum time não está trabalhando tão bem, não está colaborando tão bem, tenta estar mais junto para entender como que vocês solucionam problemas. Perfeito. E agora conta um pouco do quinto andar, né, porque a gente está falando aqui e talvez a gente não pode supor que todos os ouvintes aqui do RemotaCast conheçam o quinto andar, a história da empresa. Então nós somos uma PropTech, né, nós somos uma PropTech significa que nós trabalhamos, em real estate, que é na parte de imóveis, né, e ele surge de uma dor. Eu até comentei que eu admiro muito essas empresas que surgem de uma dor real e a partir daí elas, trazem inovação para um segmento, né. Então o nosso fundador, o Gabriel, quando chegou em São Paulo, o Gabriel nasceu no Rio, mas, viveu sempre, né, viveu grande parte da sua vida em Belo Horizonte, e por coincidência eu também sou de Belo Horizonte, e Perguntar agora. é engraçado que do Se Leva metade é de Belo Horizonte, e a outra metade de outros lugares, mas não tem nenhum viés, mas é por coincidência. Mas então ele veio para estudar em São Paulo, saiu de Belo Horizonte para vir estudar, fazer faculdade em São Paulo e não conseguia alugar um apartamento, porque ele precisava de fiador, e aí quando ele via, né, no jornal, assim, ou mesmo quando tinha, ele acessava a internet e ele conseguia ver alguma coisa, as fotos eram muito divergentes do que era o imóvel, às vezes a localização não batia com o que estava, né, falando ali no imóvel, enfim. Então ele teve uma experiência horrível, e aí quando ele achava apartamento tinha que pedir para, né, tio, tia, ser fiador, e não, tem esse fiador na cidade, enfim, uma experiência muito É que ruim. calção que cobra o salário de meio ano, né? Exato, que não se tem, quando você é estudante você não tem, né, por mais que você queira alugar um apartamento pequenininho, e por isso às vezes até muita gente vai pra república. Enfim, então era uma dor. E é interessante que outro dia eu fui tentar alugar um apartamento para minha mãe, no interior, e aí não tinha quinto andar na cidade, e aí eu precisei de 3 fiadores, mandar meu imposto de renda, mandar o meu holerite. Tipo, eu falei: "Gente, falta eu mandar meu tipo sanguíneo da minha família". Mas o que mais me pegou foi que, assim, primeiro eu mandei meu imposto de renda, meu holerite, que você já se sente um pouco assim, né: "Nossa, eu tô compartilhando tanta coisa que eu não me sinto confortável, não sei quem tem acesso a essa informação". E aí falar: "Ah, não é suficiente, você precisa de 3 fiadores que tenham imóveis". Aí o que eu fiquei pensando foi: "Gente, então eu vim de uma família simples, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter imóvel, casa própria, né, que a gente chama, que a gente fala. Mas eu preciso que toda a minha família tenha um imóvel, para então eu poder alugar o imóvel É, para minha mãe". E isso exatamente. volta a gente para um lugar, que assim, não basta você ter feito a sua trajetória. Se você não veio de uma família afortunada, né, você não consegue às vezes se mover. E é muito doido pensar que isso ainda acontece, isso ainda é realidade, né. E o quinto andar então surge para resolver isso. E é por isso que eu torço que o quinto andar expanda para muita mais cidade do que nós estamos hoje. Então, hoje na plataforma, além de você conseguir fazer agendar, né, todas as visitas pela própria plataforma, quando você encontra o seu imóvel e a gente manda um fotógrafo para o imóvel, então todas as fotos são padronizadas, né, a gente tem um padrão das fotos para nenhum apartamento maquiar o que não é. A gente sempre tira foto
da frente do imóvel, né? Para algumas pessoas, né, o prédio é importante, e a gente sempre coloca a localização do imóvel. Então, mesmo que sejam coisas básicas, se você for pensar 5 anos atrás, não tinha, e ainda hoje a maior parte das imobiliárias não tem, né? Você não tem a localização do imóvel. Então, a gente, ele surge nesse lugar de deixar com que esse processo de você, e até o nosso propósito, né, que as pessoas amem onde elas moram, esse processo de você encontrar o seu novo lar, seja um processo menos doloroso. Então, ele começa desde a sua busca, que hoje a gente tem até IA, então se você entrar e falar, eu quero um apartamento com varanda, vista para a Copa das Árvores, em São Paulo, ele vai te trazer todas as opções que tem ali. Então, ele surge com isso, mas para além disso, além de ser um processo todo pelo app, você não precisa de fiador. É um serviço que o Quinto Andar oferece, que o próprio Quinto Andar é o seu fiador, né? E com isso a gente deixa mais democrático esse processo de você alugar um outro apartamento, de você buscar um novo lar e ser mais feliz onde você mora. Começou assim, hoje a gente tem vários outros produtos, então a gente não só trabalha, que a gente chama de for rent, né, não só na parte de aluguel, mas também na parte de vendas, temos aí nossos classificados, enfim, a gente tem vários produtos para cada vez mais a gente seja one stop shop, né, então tudo que você precisar ligados a imóveis, você consegue através da plataforma, e a gente tem cerca de 3.700 funcionários atualmente. E vocês começaram presenciais? Ou no Sim, início sim, sim. presencial, então essa mudança toda foi Presencial, pela pandemia. sim. E eu acho que esse é um outro fator, né, se você for me perguntar, acho que a gente até conversou disso alguma vez, né, toda empresa deveria ser híbrida? Não sei, não tenho essa resposta. Mas para o Quinto Andar faz muito sentido, a gente é uma empresa que é um aplicativo, né, que a gente quer que as pessoas consigam buscar onde elas vão morar de qualquer lugar. Então, por que não também trabalhar de qualquer lugar? Claro, claro, perfeito. É bem alinhado realmente ao negócio de vocês. Isso. E aí quando a gente pensa no modelo híbrido, no modelo remoto, uma empresa tão grande, existe uma responsabilidade muito alta da liderança, né, acaba que os líderes são a personificação da empresa perante as suas equipes. Como é que vocês preparam as lideranças, claro, além do que você já trouxe dos encontros, mas quais iniciativas vocês, ou ferramentas vocês lançam mão para preparar as lideranças para este tipo de gestão? Porque além de ser, remoto, híbrido, vocês ainda contam muito com esse bom senso, essa discrição, essa autonomia que as lideranças têm para definir os encontros. Uhum. A gente tem alguns processos, né, então, tem os processos em que a gente, eh, oferece ferramental para as lideranças, e o processo que a gente checa se esse ferramental está funcionando ou não, né, que é um processo, eu gosto muito, um ex-chefe meu, o VGO, me ensinou muito isso, eu gosto muito, que ele falava: "A gente não controla, a gente monitora", então, que é o que eu acredito, né. Então, o que a gente fornece de ferramental? Desde o onboarding da liderança, no momento que ela é contratada, a gente já vai meio que ensinar o que a gente acredita em termos de gerir pessoas em formato híbrido, tá? Então, desde o momento que você nós lançamos também, como eu falei, os Leadership Principles. Então, tem essa parte mais tática e tem os Leadership Principles que traduzem o que a gente espera das pessoas, que tem um aspecto mais inspiracional, que é como nós queremos ser, né? Então, acho que essas são as duas principais ferramentas que a gente fornece. A gente tem um Learning Hub, que tem bastante material também, que as pessoas podem consultar. De tempos em tempos, a gente está tentando trazer mais conteúdo sobre, e como que a gente faz a governança disso, né? Como que a gente monitora como está a liderança. Tem duas formas principais. Uma, avaliação de desempenho, que toda pessoa líder também é avaliada em como ela está liderando seus times. E nós temos o INPS, que ele não tem um caráter avaliador, mas ele nos ajuda nesse processo de monitorar, de entender, tipo, olha, esse time aqui, né, parece que tem algo acontecendo, porque o NPS deles caiu. Ou esse daqui, a liderança está fazendo algo que parece ser bem interessante, vamos entender. E como que a gente faz essa troca, nessa comunidade de aprendizado? É uma outra coisa que eu acredito muito também, que a gente da área de RH, de People, não deve estar no lugar de que nós detemos o saber e nós vamos ensinar. Eu acredito muito nessa troca entre pessoas de níveis parecidos, de desafios parecidos, de tempo de casa parecidos, então, que a gente chama de
comunidades de aprendizagem. Então é basicamente isso. Muito bacana. E com as equipes também, como é que vocês, por exemplo, treinam, desenvolvem, e aí um outro aspecto, né? Avaliam o desempenho das equipes, considerando esse fator da distância. Sobre avaliação de desempenho das equipes, né, nós temos os OKRs, que são as metas corporativas, que a gente faz esse processo anual, e aí cada área vai se apropriando dessas metas corporativas para a gente, no final do ano, ter uma boa entrega. Então, é assim que a gente monitora e, em geral, a gente carrega esses números para as metas individuais. Tá? Além disso, a gente também atrela isso à remuneração, e tudo isso dentro de uma perspectiva de que a gente está sempre aprendendo, né? Então, a gente entende que aquilo que eu falei, cada pessoa que entra vai trazer para a gente um desafio novo, mas também vai trazer para a gente uma outra forma de trabalhar. Eu não acho que exista uma receita ou um modelo único, não. Acho que pessoas trabalham em formatos diferentes e a gente tem que fornecer essas possibilidades. O nosso CFO entrou há pouco tempo, e ele vai para o escritório todos os dias. E aí um dia a gente chegou na nossa sala de reunião, tem uma sala de reunião para quando a gente precisa fazer reunião lá, e aí tinha uma impressora. E aí meu chefe falou, mas né, o que é essa impressora? Eu falei, essa impressora tem nome e sobrenome, que era nosso CFO. Porque ele gosta de imprimir e de marcar o que ele está lendo. Então, cada um tem um formato de trabalho, eu acho que cabe às empresas conseguirem fornecer as ferramentas que aí, né, se adaptem aos diferentes formatos que cada pessoa tem. O escritório é uma ferramenta, né, Débora? Hoje a gente conversa sobre isso. O escritório se tornou uma ferramenta. Total. E não só para agregar as pessoas ou para treinamentos e formações e alinhamentos estratégicos, mas às vezes também para viabilizar o trabalho, porque também a gente não pode esperar que todo mundo tenha condições para trabalhar em casa. Uhum. Aí eu vou perguntar, mas o que a pessoa faz numa empresa 100% remota? Eu acredito que seja muito, muito razoável que a empresa forneça um coworking para a pessoa que não tem condições de trabalhar em casa, porque se a gente olhar para a nossa realidade econômica, social, a gente a gente está numa bolha, né? Quantas pessoas têm essa oportunidade de ter um ambiente de trabalho nas suas casas, dedicado como nós, né? Até que nos permite gravar aqui um podcast, cada uma no seu espaço exclusivo à distância, mas não é a realidade do Brasil. Então, o escritório também é uma ferramenta para isso, né? Quando for o caso, viabilizar o trabalho, quando ele não existir. Nossa, felizmente que hoje temos tantos coworkings, né? Isso é tão interessante, assim, é uma forma de... Isso é algo que a gente oferece, né. Então a gente tem o nosso escritório central, né, como eu falei, tem 400 mesas de trabalho, né, então se você chegar lá, tem um monitor, só conectar o seu laptop e você consegue trabalhar. Mas além disso, a gente tem parceria com o coworking e nós temos um valor por mês que a gente pode utilizar, então as pessoas têm esse coworking, em São Paulo, em diferentes pontos da cidade. Se a pessoa quiser, ela, né, vai num desses coworkings, ela por fazer, né, por ser funcionária nossa, ela tem acesso e pode trabalhar desses coworkings também, para além do nosso escritório central. Muito bacana mesmo. E eu estava lembrando agora que você comentou comigo que a gente fala muito de vieses hoje em dia, né, para tudo. Então, Uhum. a gente sofre muito, ou acho que a gente descobriu recentemente o poder dos vieses inconscientes na sociedade, no acesso. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, nas promoções, Uhum. quando a gente fala de modelos de trabalho, o viés de proximidade é um dos que mais impacta em trabalhos híbridos em que algumas pessoas vão, outras não vão, que não é necessariamente o caso de vocês. Uhum. Mas para a avaliação de desempenho, o efeito dos viés também pode ser muito perigoso, porque, por exemplo, pode haver profissionais que já estivessem na empresa desde antes da pandemia e que tenham interagido muito mais com o gestor. Ou pode haver profissionais que, mesmo aqui remotamente, tenham mais afinidade com o gestor e a gestora. E você comentou comigo que você tem uma metodologia super interessante para lidar com isso. Eu gostaria que você compartilhasse aqui com os nossos, com a nossa É, audiência. um dia eu brinquei, né, que um par meu falou assim: eu vou trazer sem viés. Aí eu falei: então não traz, porque não existe trazer sem viés, né? Aqui tudo que a gente está trazendo, que a gente está contando, vem de um lugar, né? Nós somos enviesadas pela nossa história, né, que a gente trabalhou, de onde a gente vem. Então,
com certeza tem um filtro de como a gente traz os aspectos. Só que tem um lugar que esse filtro pode impactar outras pessoas e acho que as empresas têm que ficar bem atentas a isso. E eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Aqui no Quinto Andar a gente está começando a ficar ainda mais, se apropriando ainda mais da utilização de dados para discussões de pessoas, mas o que a gente faz na avaliação de desempenho é depois que a gestão inseriu a avaliação de desempenho de todo o time dela, a gente roda que a gente chama de health check, que, né, é uma checagem da saúde daquelas avaliações, e aí ele vai apontar se tem algum tipo de viés sobre algum tema, né? Pode ser, olha, talvez você está avaliando melhor os homens do que as mulheres do seu time. Cuidado, você está dando um feedback mais longo para as pessoas que estão há mais tempo e para as pessoas que estão há menos tempo um feedback muito curto. Então, ele traz ele acena aquelas bandeiras de tipo, olha, Incrível. cuidado, presta atenção aqui, que nos ajuda muito, porque aí a partir disso a gente faz calibração também, né? As pessoas já vão um pouco mais conscientes, né? Então é isso que você fala, né? Que você usou o termo, né? Então deixa de ser inconsciente, não que por causa disso ela tem que mudar, mas pelo menos ela se torna consciente de como ela está avaliando e de que ali pode ter alguma coisa. O mérito não é muito meu, não. Eu aprendi a fazer isso no Nubank e eu trouxe essa forma de pensar para o Quinto Andar, mas aí é mérito do time que conseguiu implementar aqui e implementou super bem. É mérito de todos, né? Afinal de contas, você identificou esse potencial nessa excelente prática e teve coragem também de trazer, porque tudo que mexe com essas estruturas muito tradicionais é difícil, é desafiador, né? Então, acho que aqui você teve um papel importante. Não tire seu mérito, não tire seu mérito nessa Obrigada. prática. Muito bacana. E eu queria voltar um pouco, porque a gente conversou sobre os rituais dos encontros. Então, você já contou um pouco dos rituais institucionais, em que Uhum. vocês montam toda essa liderança. Existem também os rituais por área, como você, por exemplo, e até te contando, dividindo aqui com você, antes da pandemia, na minha última experiência corporativa, eu tinha esse hábito de, ou eu levava a minha equipe para um coworking, que na época havia pouquíssimo, né? Eu lembro que a gente foi algumas vezes pro Google for Startups, que era assim um ambiente extremamente inspirador, mais do que o escritório que eu trabalhava na época. E também já fiz na minha casa, né? Então isso tem um poder muito forte. E aí eu gostaria de saber quais outros rituais vocês têm no Quinto Ano, se tem, né? Ou boas práticas de rituais que você já tenha vivenciado ou tido conhecimento, ainda que não sejam institucionais. E até antes de ir para os rituais, tem uma prática que, gente, essa prática eu não canso de sugerir, porque para mim ela foi muito divisora de águas. No início é um pouco difícil, mas depois que você muda, que é a gente elaborar documentos e mandar documentos antes das reuniões. Maravilhoso, gente. Pois é, para quem não conhece essa prática, surgiu na Amazon, né, o Six Pager da Amazon, várias empresas adotaram, o Quinto Andar, quando eu cheguei já tinha adotado, o mérito aí do nosso CEO, que, enfim, eu admiro muito os meus pares, então quando eu falo deles é com muito carinho, ele que trouxe e ajudou a implementar junto com o nosso CEO, então quando eu cheguei já estava, e é algo que eu sou apaixonada, no Nubank também a gente fazia assim, então, eu acho que adiciona muito. E, sobretudo, eu acho muito fácil quando a gente está numa tela, a gente se desviar da reunião, né? É um monte de mensagem, um monte de aba aberta. Então, quando você tem um material de leitura prévia, a qualidade da reunião e o foco da reunião fica outro, né? Então, acho que é uma otimização de tempo, de pessoas, de tudo. Então, sou muito a favor, é uma melhor prática que nós temos, e agora com AI ajuda muito, porque a gente tem maior parte das instruções estão em documentos, e se você cruza com uma reunião que é gravada, você consegue ter um resumo executivo muito rico. Você pode carregar para outros lugares, ajudar a cascatear aquela informação. Então, essa é a melhor prática que a AI está só fortalecendo, ou está sendo cada vez mais fortalecida por AI. Né? Então, é um ciclo. Então, essa é uma prática. Em termos de rituais, nós temos um ritual para a empresa toda, que a gente chama de All Hands, que acontece a cada 3 meses. Nós temos o QLM, que é um ritual que é sobre resultados, que é para liderança sênior,
também acontece a cada 3 meses. São rituais que você está mencionando? São São rituais. Então, virtualmente, são são híbridos. são Então, é. E aí o resto dos rituais a gente faz por time. Então eu, por exemplo, tenho uma reunião semanal com os meus diretos e diretas, eu tenho one-on-ones semanais também com eles, com o time, né, que vem logo abaixo na linha hierárquica. A gente tem uma reunião a cada 15 dias e com o time todo de people, uma reunião mensal. Então eu tenho os meus rituais internos e aí tem os institucionais, que tem uma frequência aí com uma janela um pouco maior, porque senão também fica reunião demais, né? Então, essa janela da forma que nós estamos operando, né, que vai de quem está mais próximo de mim, uma frequência mais próxima, até quem está mais longe de mim, uma frequência um pouco mais afastada, tem funcionado bem. Que legal. Os rituais têm um papel muito importante na manutenção de cultura, de pertencimento, é como os processos, né? A gente tende a achar que a cultura só se constrói quando as pessoas estão todas dentro de uma sala. E isso não é verdade. A cultura ela se constrói a partir de todas as interações, né? Então, os rituais têm esse poder muito forte. E eu acho que, sobretudo, quando a gente fala de construção de time, de senso de time, e aí pode ser tanto um time né, funcional quanto um time multifuncional, existe uma questão de pertencimento que ela só se dá se você tem trocas para além de trocas por mensagem, né? Claro. Então, acho que as trocas por mensagem ajudam muito, são muito rápidas, mas tem uma perda de conexão, de senso de pertencimento. Então, eu acho que quando a gente fala de retenção, os rituais são essenciais. Assim, agora mesmo, né, na área de people, a gente desenha a nossa estratégia e para mim, cara, a estratégia está na minha cabeça, vambora, com o que as monitorando. E o time falou, parece que a gente está se afastando. Eu falei, opa, talvez a forma que a gente está fazendo esse monitoramento, a forma que a gente está falando sobre isso não esteja sendo suficiente. Então, vamos pegar isso e vamos entender onde que a gente está errando, como que a gente fala de fazer melhor. E para mim, assim, não tem jeito, não vai ser uma mensagem minha que vai fazer as pessoas falarem, opa, a nossa estratégia está em voga. Né? Assim, é como que eu estou demonstrando em todas as minhas atitudes, com as nossas escolhas, priorizações e rituais. Perfeito. Esse ponto que você trouxe é importante, porque você me parece que tem essa cultura de documentação muito forte, e isso é uma das premissas para uma empresa poder operar bem com o síncrono e o assíncrono. As pessoas às vezes me perguntam, não, mas a gente vai substituir todas as atividades por assíncrona? E eu acho que você trouxe o exemplo perfeito aqui. Não, a gente é muito mais difícil, quase impossível, né, você gerar esse pertencimento de forma assíncrona, pelo menos tem que ser muito mais intencional, mas isso não significa que as pessoas tenham que fazer reunião o dia inteiro para trabalhar e pertencer. Eu acho que as diferentes atividades, as diferentes interações e diferentes níveis de conexão podem ser distribuídas por meio dessas duas metodologias, né? O síncrono ao mesmo tempo, para quem estiver nos assistindo, ouvindo e não conhecesse essa terminologia, né? O que é síncrono é que ao mesmo tempo. Eu e a Débora estamos aqui sincronamente conversando. Se eu tivesse enviado para ela um questionário e ela respondido depois com um vídeo, teria sido assíncrono. E isso funciona para muita coisa, mas não substitui muitas das interações que a gente tem, né? Isso é super importante. Mas para o assíncrono dar certo, essa documentação é fundamental. E eu queria que você compartilhasse também uma outra prática que você me trouxe, que eu achei genial e que eu tinha ouvido ano passado no Running Remote, que é uma convenção que eu vou todo ano sobre trabalho remoto, e é uma comunidade global da qual eu faço parte, mas que é a importância da escrita, né, Débora, na documentação. Foi. Porque como a gente tem essa questão, né, e valoriza muito essa preparação para termos um melhor uso de quando a gente está junto, está numa reunião, está assim, a gente começou a perceber que, às vezes, o trabalho estava sendo feito, mas a forma que ele estava sendo trazida estava perdendo, né? Então, a qualidade da discussão ficava fraca. E aí, quando depois a gente fazia mais umas 3 reuniões, a gente entendia que, na verdade, foi a forma que foi levado, mas o conteúdo estava lá, o trabalho estava lá.
E aí foi muito legal, porque é isso, né? Às vezes a gente vai tem discussões super estratégicas, às vezes é bem tático. E aí o nosso CEO parou e falou: vou escrever aqui como escrever bons six pagers. Ele fez, ele escreveu, mandou, Dé, eu acho isso daqui, o que você acha? Eu falei, isso acho conteúdo, tá bom pra caramba. Mas vamos fazer, aí a gente colocou um pouco de didática, né? Vamos fazer um vídeo seu falando sobre, vamos mostrar, né, num outro vídeo como que você vai construindo, os diferentes formatos para diferentes audiências. Então, hoje a gente tem um treinamento de como você faz esses bons documentos, para também não ficar fazendo uns documentos enormes só porque alguém pediu, né? Assim, não é sobre isso, né? Assim, ninguém lê. exato, não é sobre isso, é Outra sobre nem com a atenção necessária, né? e é sobre a gente conseguir aterrissar a discussão que a gente quer ter, porque a gente sabe que aquela discussão é importante para o business. Então, como que você cria essa fundação para uma boa discussão? Exato. Então, foi engraçado que a gente faz várias coisinhas, eu nem ia lembrar. Que bom que você trouxe, E é obrigada. genial. De fato, quem eu ouvi falando sobre isso foi a Annie Dean, e ela é a pessoa que lidera o Team Anywhere, então faz todas as pesquisas internas da Atlassian, que é uma empresa também de tecnologia, uma empresa australiana. E ela falou isso no passado, nesse evento. Ela falou: olha, uma das competências mais importantes no mundo remoto e assíncrono é a habilidade de escrita. E mesmo com inteligência artificial hoje, né, que as pessoas podem pensar, mas por que eu tenho que saber escrever se eu tenho IA? Se você não conseguir organizar bem como as ideias devem ser colocadas, se você não conseguir absorver quais são as ideias principais, não tem IA que possa te ajudar, né? Nada vai funcionar. E aí a tecnologia tem um papel importante, assim. Eu gostaria de saber qual que é o papel da tecnologia no quinto andar. Quais ferramentas vocês usam? Se as pessoas têm diretrizes, né, de como usar determinadas ferramentas, como é que é isso? Tem. Então, a gente usa bastante G Suite, né? Então, para quem não está familiarizado, então, o Google tem várias ferramentas que o próprio Google disponibiliza, então a gente utiliza, que eu sou fã também, mas eu acho que assim, você se torna fã depois que você usa bastante tempo, né? Eu sou fã porque são ferramentas que elas facilitam as trocas, né? Então, por exemplo, quando você tem um documento, você entra no documento, se você não concorda com algo, você pode deixar um comentário no próprio documento. Você não tem que mandar um e-mail falando, olha, você não tem que mandar uma mensagem, naquele documento que você me mandou, eu achei tal coisa. Não, no próprio documento você vai interagindo e isso faz com que tudo seja mais ágil, né? Acho que essa é uma característica grande das techs, que a gente tem essa agilidade muito grande. E tecnologia para a gente é tudo, né? Então, assim, o nosso produto surge de tecnologia e para a gente estar continuamente inovando, eu dei um exemplo que a gente já está usando AI para o consumidor final, mas nós estamos usando AI também internamente, então nós já escolhemos algumas ferramentas que a gente está focando mais, a gente tem uma lista dessas ferramentas e acho que é importante para as empresas que estão pensando em adotar AI de, primeiro, definir quais vão ser as ferramentas por um simples motivo, por confidencialidade de informação, né? Porque para você ter o melhor uso, para você ter uma profundidade de alguma análise que você quer que a AI te ajude, você vai ter que compartilhar algum número, algum documento, né? E o modelo, para quem ainda não está usando tanto, o modelo ele vai evoluir na medida que você usa. Então, quanto mais documento você compartilhar, quanto mais você nutrir aquele modelo, melhor vão ser suas interações, melhor vão ser suas respostas. Então, eu acho que isso é algo primordial. E uma coisa que eu fico muito feliz, que eu estava conversando com o meu CEO, eu falei, olha, tech, né, já tem desafios tão grandes, eles estão focados aí no cliente externo, deixa AI para produtividade interna e ficar com a gente. Então, tá com a gente de people, a gente está Legal. nessa missão de, né, então, o nosso último Leadership Academy foi sobre AI, nós estamos com, né, no nosso Learning Hub, a gente agora desenhou uma trilha de AI com conteúdo, né, que nós fizemos a curadoria, está lá, a gente vai ter um processo de 100 mentorias acontecendo sobre AI, temos embaixadores, então, a gente está capitalizando tudo isso e tentando fomentar ao máximo, e no modelo de dividir e conquistar, né, então, nosso time de engenharia de produto bem focado no cliente externo e a gente na adoção interna em tudo que a gente puder. Então, para a gente, tecnologia está na nossa veia e a gente tem que ser os promotores, né, das novas tecnologias que estão chegando e as próximas que virão.
Olha, eu te garanto que todas as boas práticas que vocês aprenderam e desenvolveram nesses últimos anos, por serem híbridos remote first, vão ajudar muito, assim, você já tem as bases de como trabalhar para adoção de IA, porque uma empresa adotar a inteligência artificial generativa, principalmente, sem documentação, sem essa questão da escrita, sem essa boa organização da tecnologia que é fundamental para remoto, fica muito mais difícil, né, então, com certeza, vocês já têm uma vantagem. Hoje o nosso onboarding já está com AI, então a pessoa entra, já coloca os documentos e aí ele vai gerando os insights e tudo mais, então a gente já tá começando aí. Que legal, muito bom. E caminhando para as últimas perguntas, na sua perspectiva, qual é o maior diferencial do trabalho flexível? E agora falando com a Débora profissional, apesar de que eu acho que o tempo inteiro eu falei com a Débora pessoa, né, eu te acho muito autêntica, mas como é que você, vê essa questão do flexível, né? Quais são os principais diferenciais e o principal risco da flexibilidade? E aí eu vou falar para mim super pessoalmente, assim, para mim, depois da pandemia, a época da pandemia foi muito difícil, mas depois que eu vi que esse formato de trabalho com maior flexibilidade, ele poderia ser uma verdade, foi quando eu considerei a possibilidade de ser mãe, né. Então eu tenho um filho de 2 anos, que eu só falei: "Puts, acho que eu vou querer esse desafio e esse sonho, né, porque eu posso ficar em casa", né. Então eu tenho horários muito mais flexíveis para estar com ele. Ele já vai para a escolinha e tudo mais, mas de manhã antes dele ir para a escolinha, eu faço reunião com ele no colo, ele já está acostumado, ele já conhece o time todo, assim, então, ele me conhece como mãe e como profissional já. Sim. Eu acho isso muito rico. Né, então eu acho que para parentalidade é um desafio, grande, maior do que eu imaginava. Quando eu falo que eu imagino, assim, eu não é difícil, né, não tenho filhos, eu nunca vivi isso, mas eu imagino que seja desafiador. É difícil, mas, para mim eu fiquei alguns meses, né, trabalhando numa outra empresa que eu tinha que ir para Alphaville e voltar. Nossa, assim, me fez um mal. De novo, eu admiro muito quem consegue conciliar, acho que é possível, acho que é de cada um, assim como cada maternidade é uma, para mim foi muito doloroso. Então para mim é um modelo que me ajuda, a equilibrar todos os papéis que eu quero ter na minha vida. De novo, não é o único modelo, acho que diferentes pessoas funcionam em diferentes modelos, respeito todos eles, isso é para mim. Em compensação, eu acho que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado é com a saúde mental. E até saúde física, né, essa cadeira minha, ela é recente, tô apaixonada por ela e tal. Eu estava acabando com a minha coluna, não estava entendendo o que eu estava fazendo. E aí meu marido, que é arquiteto, falou: "Mas ó, você não investiu na sua cadeira. Olha a cadeira que você tá trabalhando", pegou uma cadeira da mesa, tá trabalhando. Então, acho que tem um aspecto de segurança física, assim, né, da gente tomar cuidado, né, ter certeza de que você colocou o computador numa altura que te faz bem, são muitas horas que a gente fica trabalhando, até um aspecto de saúde mental, que acaba que a gente fica mais isolado, você fica mais fechado, você tende a trabalhar, mais horas, né, de novo, não é uma realidade para todo mundo, mas Intensa, tendendo. Débora, desculpa te interromper, mas é Imagina. uma jornada mais intensa, né, porque tem menos pausas, naturalmente É, tem exato. menos pausas. É, Você entra num fluxo aqui a gente, né, a pessoa entra num fluxo de trabalho de foco, quando vê, não toma um café no meio da tarde, para quem não toma café, exato. não escova a perna. Me fala, falou: "Débora, você não levantou nem para ir no banheiro", né, porque você fica nessa, então, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Sim, Então acho que esse para mim, pessoalmente, são os 2 lados, né, um lado muito positivo e um lado que motiva aí a gente a estar sempre atento. legal. E você como uma profissional sênior, né, de RH, vejo que você tem bastante experiência, vivência, que recomendação você daria para profissionais de recursos humanos que estão construindo ou querem construir uma realidade flexível, né, que estão, organizando as empresas ou para trabalharem, operarem melhor de forma flexível, ou mesmo mudar para o híbrido ou para o remoto? Fazer o estudo que vocês conseguirem fazer, interno e de benchmark. O estudo interno não é pesquisa, o que as pessoas vão querer. Porque nem É, sempre o que as pessoas vão querer vai ser o melhor para a empresa ou para aquele momento da empresa. Pesquisa interna é. Se a gente tem que crescer, né, nós estamos crescendo esse ano, nosso público de tech em 25%. Se esse fosse o meu desafio,
e eu tivesse sendo 100% presencial, eu ia falar: "Eu não vou conseguir. Eu nem tenho essa população em São Paulo", né. Então você tem que levar números, os números que você conseguir. E de novo, número não é pesquisa de satisfação, não é isso. São números de: "Putz, para eu crescer, eu vou ter esses talentos aqui ou não?". Não é crescimento, então onde que eu tenho mais pessoas, na cidade de São Paulo, onde que elas moram, né, onde que faz mais sentido a gente fazer, qual seria a minha taxa, quantas pessoas estão saindo por causa do nosso modelo de trabalho, quantas pessoas não estão aceitando uma carta oferta por causa do nosso modelo de trabalho. Então tudo que você puder tangibilizar em números, eu acho que ajuda, porque é muito fácil, uma conversa que todo mundo tem muita opinião sobre, então é muito fácil ficar no senso comum. E um outro lugar é buscar benchmark, né, entender, às vezes a gente ouve, né, eu brinco que todo mundo é muita gente. Então, às vezes a gente ouve: "Todo mundo tá voltando para o escritório", eu falo: "Todo mundo é muita gente, deixa eu ver quem tá voltando e por quê". Por quê? Claro. E se foi uma decisão, porque eu vejo que infelizmente muitas empresas é uma decisão arbitrária, justamente pela ausência de dados, Isso. que é o contrário que você está trazendo, né, tem que ter dados, tem que o modelo de trabalho é uma decisão estratégica, não pode ser nada diferente disso. Eu acho que você tá ilustrando isso perfeitamente com a sua visão. É isso. E eu tô sempre à disposição, se alguém quiser trocar, conversar sobre. Quem pergunta tá, para quem quiser, acho super importante, depois a gente vai deixar na descrição do episódio, seus contatos, né, tanto no canal aqui de vídeo, YouTube, quanto nos canais de áudio, mas tem uma pergunta fixa, que é a nossa última pergunta, que é a pergunta fixa do podcast, Hum. que é: qual é o maior mito do trabalho remoto ou híbrido que você gostaria de enterrar de uma vez por todas? Que as pessoas não estão trabalhando. Obrigada. Gente, Nossa, sim. Tem umas matérias sensacionalistas. Não, um dia me mandaram uma matéria que era assim: "Pessoas fingem que trabalham e estão na praia". Aí você ia ler, na verdade a matéria era sobre, tipo, pessoas que escolheram ir para o litoral e trabalham no litoral. tá vendo? Eu fiz um texto sobre isso, como as pessoas têm preconceito, né. Foi morar na praia, não trabalha. Oi? Que bobagem. Não isso é um pensamento tão retrógrado e tão equivocado, e tem tantas formas de mostrar que não é realidade. É isso, perfeito. Muito obrigada, a conversa foi maravilhosa. Uma Digo mesmo. aprendi muito, espero que essa nossa troca cumpra o papel do RemotaCast, que é trazer boas práticas de quem está fazendo, quem está arriscando, e inspirar o mercado para que o trabalho flexível possa ser cada vez mais uma realidade. Muito Perfeito. obrigada, Obrigada Bárbara. pelo trabalho, te admiro muito. Obrigada, Reci. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio.